Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No meio desse friozinho danado, dessa friaca de sexta-feira aqui em Belo Horizonte, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre tecnologia. Recentemente foi publicado um artigo no blog Academia Médica que me chamou muita atenção. Ele fala de duas tecnologias que estão muito na moda agora, que é o NFT e o blockchain, como ferramentas de segurança e segregação e proteção, né? E autoria, personificação dos direitos de alguma imagem, produto, serviço, propriedade. Essa questão da NFT, ela é uma questão que está sendo muito discutida no mercado, principalmente no mercado de propriedade intelectual. Mas a discussão que foi feita na academia médica, ela foi para no sentido de você ter proteção e acesso aos dados do paciente. Eu não sou contra esse tipo de discussão, eu acho que é super favorável a gente discutir essa questão dos acessos e permissões e a rastreabilidade que um NFT dá para isso, bem como o uso, né, das informações contidas naquilo ali. A única coisa que eu vejo é que é uma discussão de qual que é a melhor fechadura, mas sem olhar a porta, sabe? A gente está olhando somente um ponto de vista do que tranca uma porta e o que ela pode liberar ou acessar. A infraestrutura por trás da porta, o tipo de material da porta, se ela vai ser uma porta de aço, ou se vai ser uma porta de madeira, ou se ela vai ter uma porta de madeira maciça, a gente não está discutindo. E discutir tecnologia na área de saúde é discutir uma coisa que é muito complexa e ela é extremamente alinhada em diferentes cenários e painéis. Existem as visões dos médicos, a visão da tecnologia, a visão da equipe de enfermagem, a visão do faturamento do hospital, a visão da recepcionista, a visão do próprio paciente sobre aquilo que está gravado ali dentro do sistema sobre ele, né? Hoje é muito complicado a gente falar em NFT. É claro que tem que ser debatido, mas é muito complicado você falar de NFT sem falar em sequer a gente ainda tem interoperabilidade real entre sistemas, né? A gente não tem interoperabilidade ativa entre nenhum dos fornecedores de software do mercado. A gente não tem um elo de ligação que possa fazer esse meio de ponte. A gente tem diferentes players do mercado, cada um com uma visão diferente do que é o prontuário eletrônico do paciente, do que é a telemedicina. Embora já existam definições sobre isso na SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, no próprio Conselho Federal de Medicina, principalmente sobre as práticas de telemedicina, mas o mercado ainda sequer pensou em interoperabilidade entre esses sistemas. Imagine, por exemplo, você ter telesaúde no SUS de uma forma e no sistema privado de outro, e as duas não se conectarem, né? As duas não falarem a mesma língua. Um laboratório grande, por exemplo, ele tem seu sistema de gestão e ele não consegue mandar os resultados dos exames laboratoriais para um prontuário único, centralizado do paciente, vamos chamá-lo assim, né? Ou que esses dados possam ser consultados por outros prestadores de serviço, né? A ficha clínico, histórico clínico. Então é uma coisa muito interessante da gente pensar. A gente está olhando a fechadura sem olhar para toda a porta.
entendeu? A segurança da fechadura é importante? É. A capacidade que o NFT, blockchain tem para a área de saúde são fantásticas. Mas a gente está esquecendo que a gente está falando de Brasil. A gente está esquecendo de falar que a gente tem N players no mercado de saúde que concorrem entre si para tentar oferecer uma solução de saúde voltada para a resolução de problemas, mas nenhuma dessas soluções realmente você fala assim, ela é interoperável, ela pode ser implantada tanto para o SUS, quanto para convênios, quanto para particular. E infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de proteção de dados muito falha ainda. A gente ainda não protege os dados dos pacientes de uma maneira correta. Basta ver os vazamentos de imagens, de prontuários, de laudos médicos que acontecem para a mídia com frequência, ou imagens de câmeras, de funcionários que gravam, pessoas famosas chegando. Isso tudo é muito complicado, isso tudo muito passível ainda de discussões éticas e operacionais, né? Um hospital pequeno, por exemplo, que sequer tem uma estrutura de tecnologia, até aí fica, por exemplo, no faturamento, né? Para fazer as contas ambulatoriais do SUS. Como é que você vai ter um acesso a um prontuário eletrônico nesse caso? O médico, através do seu smartphone, né? A gente vai conseguir segregar esses dados em dados clínicos efetivos e reais? Ou nós vamos ficar brigando para ver quem que disponibiliza o que, como e quando, né? Imagine você passar por uma requisição de um exame, de um resultado de exame de uma pessoa que falou que fez o exame há 6 meses num laboratório lá do Pará, né? Que usa um sistema local, né? Imagine a quantidade de barreiras e aspectos que isso vão ter que ser envolvidos. Fora que a maior parte dos pequenos laboratórios, eles não disponibilizam resultados de exames online, eles ainda têm aquela coisa do papel impresso, né? Eles não têm dinheiro para gastar com tecnologia, né? Sequer antivírus, sequer proteção, firewall, né? Então a gente tem, mesmo com toda a tecnologia e a questão do blockchain, a gente ainda tem falhas estruturais graves no Brasil para resolver. É um sonho, seria um sonho se a gente realmente tivesse essa questão toda do blockchain, do NFT, como uma fonte de acesso ao prontuário de saúde do paciente. Eu acho válido, sim, a discussão. Mas e o olhar da realidade? Essa realidade que a gente vive aqui no Brasil, né? A gente pode, a gente ainda está discutindo ações de promoção à saúde no SUS e ações de promoção à saúde das operadoras, e a gente vê a discrepância enorme, né? A gente vê a diferença do entendimento até de coisas que não deveriam ser discutidas mais, como, por exemplo, atenção primária em saúde ou a conduta médica, né? A medicina baseada em evidências. E cada vez mais a gente vê um conjunto de coisas acontecendo, por exemplo, na tecnologia, que você fica assombrado. Você, por exemplo, se você jogar um médico recentemente formado sem um up-to-date, por exemplo, num plantão, ele vai simplesmente ficar perdido, né? Ele vai ficar vendido, porque ele não consegue ter raciocínio clínico. Então a gente ainda tem questões até estruturais da própria formação do profissional médico, né? E que a gente precisa de bater muito em cima disso. A gente tem ainda uma medicina baseada
em custos. A gente ainda tem a forma de pensar a medicina, ela ainda é focada no desfecho clínico e não no cuidado efetivo do paciente. Não que o desfecho clínico seja importante, é claro que ele é, mas você não pensa, por exemplo, nos elementos que vão permitir uma melhor qualidade de vida, ou se isso é feito de uma maneira muito mal estruturada e cada um faz de um jeito, não existe uma padronização. Isso é bom para a concorrência, é claro, né? A gente tem N players que vão falar sobre isso, mas a gente vai ter o grande desafio de fazer essas interações acontecerem, né? Essa necessidade de compartilhar e distribuir esses dados. Imagine a velocidade de atendimento que você pode ter se o seu prontuário médico que você faz uma consulta, por exemplo, eletiva e leva os seus resultados dos exames, for compartilhado com o hospital no momento da sua internação por algum evento adverso, né? Então você tem o seu histórico clínico ali, os seus exames, seus resultados. Já existiram iniciativas há um tempo atrás para isso, mas a complexidade operacional disso é de tal tamanho que o pessoal simplesmente preferiu deixar para trás, né? Vide o caso do Google Health, que tinha tudo para ser uma coisa promissora para todo mundo e, na verdade, foi um belo fracasso, um case de fracasso de integração e interoperabilidade. A gente não tem suporte para isso ainda, em termos de Brasil, com os players da indústria conversando do jeito que eles conversam, né? Não adianta nada você ter entidades representativas e associações e comissões que discutam, mas elas pensam só num ponto de vista, né, efetivo sobre aquilo. Eles pensam só naquela linha de atenção e esquecem de analisar todas as outras hipóteses e causas que a gente tem. É como se a gente estivesse tentando falar de Open Banking na saúde, né? Um Open Health, né? Uma saúde aberta, e a gente tem os conceitos básicos de uma operação 100% definidos e 100% bem feitos. A gente ainda vê que o padrão TIS da ANS está em evolução há um bom tempo, ele já está num nível de maturidade bom, mas ele ainda não é realidade para 100% dos prestadores de serviço, né? Existem BPOs especializados em digitação de consultas e exames, né? É um mercado que, assim, não deveria existir teoricamente. Todo hospital deveria ser informatizado, toda clínica deveria ser informatizada, né? Todo médico deveria ser informatizado, mas não é. E isso é culpa de quem? De qual, de qual ponto da tecnologia que falhou, né? A dinâmica do negócio, a gente sabe que ela existe e ela é bem coerente, mas ela precisa de ser organizada e planejada e rebuscada. E a gente está longe de chegar no estado da arte ainda, né? A gente ainda não sabe, a gente ainda tem que discutir HL7, LOINC, e quando a gente fala de LOINC, HL7, DICOM, com o mercado de saúde, você vê que eles ainda ficam, né? Até que ponto que eu faço? Até que ponto eu consigo entregar esse tipo de solução, né? Então é muito complexo, a gente tem muita coisa para preencher dessas lacunas. E
Eu acho que um NFT é um futuro, mas para o Brasil, na área de saúde, o buraco é sempre mais embaixo. É uma reflexão, vale a pena dar. Eu vou colocar o link do artigo que foi escrito na Academia Médica, vale a pena ler, vale a pena refletir sobre isso e discutir sobre isso também. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, boa sexta-feira, fiquem bem e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhe, comente se possível e, como eu sempre digo, não passarão.